A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando, dando início ao segundo ciclo da nossa revista Discipulando. Vamos estar aqui mergulhando no conhecimento de Deus, no discipulado, para que nós possamos ter a nossa fé enraizada, fundamentada, para que nós não venhamos passar por provas, ventanias, tempestades e sermos abalados, sermos prostrados. Nós precisamos estar enraizados, com a nossa fé fortalecida na palavra de Deus. E nós vamos agora iniciar esse segundo ciclo com mais 13 lições. Se você ainda não assistiu ao primeiro ciclo do discipulado, nós já gravamos, já tem lá a playlist com 13 vídeos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou colocar aqui em cima para você, ó. Você vai lá, assiste essas 13 aulas, que ela é a introdução, é o primeiro ciclo, para você estar bem fundamentado para adentrar no segundo, ok? E vamos lá. Hoje, o tema desta lição que nós vamos começar é lição número 1, o que é crer? Segundo ciclo discipulado, a lição número 1, o que é crer? Será que você tem um conceito forte do que é crer? Será que você tem um conceito de saber o que a fé é na sua vida e o que ela pode fazer através de você na vida de outras pessoas, o que ela pode fazer na sua vida? Nós precisamos mergulhar um pouquinho mais nesse entendimento do que é crer, do que é ter fé, do que é confiar em Deus. Por que eu preciso ter esse conceito? Por que eu preciso ter esse embasamento? Porque quando você se converte de verdade, quando você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus, sabe o que acontece? As pessoas ao seu redor, elas vão começar a indagar, vão começar a questionar a razão da sua fé. Porque elas não conhecem a Jesus. Você se converteu, está tendo as primeiras experiências com Jesus Cristo, e aí você vai precisar prestar contas da tua fé. Você antes era de um jeito, agora você vai ser de outro. Então como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou falar para as pessoas? Como que eu vou explicar a minha fé de uma forma racional, para que elas entendam, tenham interesse e busquem viver aquilo que eu estou vivendo? Então, essa lição de número 1 do ciclo 2 do discipulado, que nós vamos estudar agora em 13 aulas, eu vou dissertar um pouquinho sobre um texto base aqui da fé, que está em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E lá em Hebreus 11, a partir do capítulo 11, versículo 1 ao 10, a partir do versículo 1, eu vou lendo e vou já explicando, tentando deixar um pouco mais claro o que é essa questão da fé para as nossas vidas, que é muito importante. Fala assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Presta atenção. E a prova das coisas que não se veem. Então nós temos a fé aqui, e a fé ela é definida com dois exemplos. Vamos lá. Fé é algo que você espera. Se você espera, quer dizer que não chegou na sua mão. Se você espera, quer dizer que ainda não é seu. Então a fé, ela é tudo aquilo que você espera. Se você espera desgraça, a sua fé vai trazer desgraça para você. Se você espera coisas ruins, a sua fé vai trazer coisas ruins para você. Agora, se você espera bênçãos, promessas de Deus, a sua fé vai trazer bênção e promessas de Deus para a sua vida. Então a fé é aquilo que você espera. Mas eu não espero nada, pastor. Você não vai receber nada. Você vai receber aquilo que você espera, porque a fé ela é fundamentada numa esperança, em algo que nós esperamos. Então, o princípio básico da fé para a sua vida é você começar a esperar algo. Quando você começa
colocar o seu coração nessa esperança. Eu espero por tal coisa, mas eu espero. Todo dia eu acordo esperando naquilo. Eu desejo aquilo. Esse desejo, essa esperança, quando ela começa a arder no seu coração, ela vai começar a provocar um sobrenatural, que nós chamamos de fé. Que ela vai trazer à existência aquilo que eu espero, aquilo que não existe ainda, aquilo que não está na minha mão. E isso é a fé. A fé é a gente poder colocar aquilo que ainda não está na nossa mão, aquilo que nós ainda não temos, e começar a viver. Então, para você ter fé, você tem que esperar em alguma coisa. Se você não esperar em nada, isso não é fé. A fé está fundamentada numa esperança. Então, eu aceitei Jesus, estou na igreja agora, eu preciso de fé, eu preciso crescer na fé. Paulo fala que nós temos que exercitar a nossa fé. Então, faz uma listinha do que você tem que esperar. Algo que ainda não aconteceu, que você deseja muito que aconteça, e você vai colocar toda a sua força, o desejo do seu coração em cima disso. Isso é fé. Você vai esperar em algo. No topo da listinha dos desejos, coloca lá a volta de Jesus Cristo. Espere e deseje com todo o seu coração a volta do Senhor Jesus. Coloca lá, transformação do meu caráter. Eu espero ser transformado por Jesus Cristo. Se eu era nervoso e impaciente, agora eu não sou mais nervoso e impaciente. Se eu era violento, eu desejo, eu espero não ser violento. Eu espero ser manso. Eu espero ser alegre. Ter a alegria do Espírito Santo. Isso é o que a fé vai fazer. Mas ela só vai fazer se você esperar. Se você gerar um desejo no coração por algo. Tem pessoas que estão na igreja que não têm desejo de ser usadas. Querem lá só ilustrar o banco, acabou o culto, vai embora. Elas não querem unção, elas não esperam curar enfermos, ressuscitar mortos, elas não esperam pregar o evangelho para multidões, ganhar almas, elas não esperam. Se elas não esperam, a fé não vai fazer com que isso aconteça. Então eu preciso gerar no meu coração desejos ardentes por coisas que ainda não aconteceram, e eu vou agora esperar que eles aconteçam. E quanto maior é o desejo no meu coração para que isso aconteça, eu vou botar agora o sobrenatural para fluir. Quanto maior é o desejo, mais a fé vai trabalhar para que aquilo que ainda não aconteceu e que você espera, venha a acontecer. Isso é fé. Então, você precisa ter esperança. Você precisa ter focos, objetivos, metas futuras. E começar a desejar ardentemente de todo o seu coração. Porque a Bíblia fala assim, deleita-te no Senhor, ou seja, alegra-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Então, quando você deseja com alegria, esperando no Senhor, esperança, a sua fé vai começar a crescer, se desenvolver, se fortalecer para pegar aquelas metas do futuro e fazer com que elas se realizem aqui no presente. Mas já faz tanto tempo que eu quero algo e não acontece. É o desejo do seu coração, junto com o deleite, com a alegria em Deus, que vai fazer com que eles se realizem. Você vai chamar a existência aquilo que não existe. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Se você não espera nada do futuro, se você não tem desejo de nada no futuro, você não tem fé. Você está vivendo o presente. A fé é você viver o futuro, é você chamar à existência aquilo que não existe. E fala assim, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, você está lá no futuro, você quer alguma coisa do futuro para a sua vida, você não viu, você não tocou, não está na sua mão, é aquilo que nós chamamos de intangível, impalpável, né? Você não vê. Isso, a fé, ela tem como fundamento aquilo que você espera, aquilo que você não vê, aquilo que não está na sua mão. E quando você realiza, quando você recebe aquilo que estava no futuro, você recebe hoje, aquele desejo que você tinha de algo no futuro que você recebe hoje, aquilo que ainda não era visto pelos olhos, alcançado pelas mãos,
se torna realidade. Isso é fé. E a partir do momento que se torna realidade, preste atenção nisso, não é mais fé aquilo. Aquilo já aconteceu. Agora você precisa de uma nova esperança. Você precisa de novos objetivos. Por isso que eu falei, na sua lista de fé, coloque lá a volta de Jesus. Espere com todo o seu coração a volta de Jesus. Porque isso ainda vai acontecer. A sua fé tem que ser motivada nisso. Tem que ser motivada nas coisas de Deus. Presta atenção. A Bíblia fala assim, ó, nós não recebemos por dois motivos. Um, porque a gente não pede. A gente não espera em nada, porque quando você ora pedindo, essa petição é de algo que você não tem, é de algo que você espera ter. Ó, a fé. Então quando você está orando, você está botando em prática a sua fé. E o desejo do seu coração vai fazer com que aquilo aconteça mais rápido, mais devagar, ou não aconteça. Então, quando eu estou orando, eu estou querendo algo que eu não tenho. É a fé. É aquilo que ainda eu não vejo, não toco, não é meu. Mas se eu colocar em prática, boa tarde, Leila. Se eu colocar em prática, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Então eu preciso entender isso. A fé é aquilo que eu espero, aquilo que eu não vejo, mas que quando acontecer, aquele desejo deixa de ser fé, porque agora já é meu. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui material. Ah, eu quero ter um carro zero. Então você espera, você coloca a sua esperança e vai gerando aquilo. Vai trabalhando a fé e vai trabalhando também para ganhar dinheiro para comprar o carro. E vai. Aí você consegue comprar esse carro zero. Pronto, o carro zero não é mais a sua esperança. Ele já é seu. Você não tem mais como trabalhar a sua fé, a sua esperança em cima de algo que está na sua mão, que você vê, que você toca. É isso que ele está falando. Agora tá, já tem um carro zero, agora eu preciso de uma casa. Uma casa própria. Então você vai colocar a sua esperança naquilo que você não tem, naquilo que você não vê, naquilo que você não toca. Uma casa. Quando você conseguir a casa, acabou, não é mais fé, agora ela é sua. Agora eu preciso de um novo objetivo, uma viagem para Israel. Então você vai colocar a sua fé, a sua esperança nisso. Eu estou dando exemplos materiais para ficar mais fácil de você entender como funciona a fé. Só que a Bíblia ela é bem clara. Quando nós não pedimos, nós não recebemos. É por isso que nós oramos pedindo, crendo, esperando para que a fé traga até em nossas mãos. Outro ponto básico, eu não recebo porque eu peço mal, porque eu peço para os meus próprios interesses e deleites. Quando eu peço segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, quer um segredo para você poder receber as coisas? Você vai pedir algo, vai desejar muito, mas este algo vai ser usado no reino de Deus. Vai ser usado para que a obra de Deus cresça. Vai ser usado ali para a manutenção da casa do Senhor. Vai ser usado para abençoar pastores, profetas, sacerdotes. Vai ser usado para abençoar os meus irmãos na fé. Quando você pede com esse intuito, com esse propósito, com esse objetivo, você recebe mais rápido. E se você colocar o seu coração ali com desejo ardente, se alegrando em Deus em todos os momentos, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Então a fé exige que nós tenhamos algo a alcançar. Se você não tem meta, não tem objetivo na vida, você não tem fé. Se você não tem meta e objetivo no reino de Deus, você não tem fé. Então você tem que ter metas e objetivos no reino de Deus. Você tem que ter como meta o seu crescimento espiritual. Alcançar novos níveis de intimidades com Deus, novos níveis de unção, novos níveis para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, novos níveis proféticos na sua vida. Isso que você tem que esperar. Você tem que esperar assim, ó, que o lugar onde você se reúne, a igreja onde você está, você tem que ter esperança que ela cresça, que novas almas venham para aquele lugar, que elas sejam transformadas. Você tem que olhar para o seu irmão e ter esperança que ele vai ser um vaso, um instrumento na mão de Deus. Se você não tiver esses objetivos, quer ver? Ó, você tem que ter esperança que você vai ganhar muito dinheiro para investir na igreja, na obra de Deus, na obra missionária, para que a igreja cresça, para que ela faça evangelismo. Você tem que ter esperança, os seus propósitos, suas metas, seus objetivos futuros têm que estar relacionados com o reino de Deus.
para que ele aconteça rapidamente, para que se realize, para que venha a ser chamado à existência aquilo que não existe. Então eu estou desempregado, então eu vou colocar agora a minha esperança no emprego, mas é num emprego para que eu possa ganhar dinheiro e pegar 20 e 30% durante um ano da minha renda e contribuir, investir na casa do Senhor. Aí você está pegando um desejo seu para que a obra de Deus cresça, que é um desejo segundo o coração de Deus. Aí a sua fé, o seu desejo ardente por aquilo que você não vê, que ainda não recebeu, que você espera receber, vai chamar à existência aquilo que não existe muito mais rápido do que você pensa. Então nós precisamos entender isso. São conceitos que nos levam. Estamos fazendo live aqui para dar estudo bíblico só para quem tem interesse em crescer na palavra de Deus. Nós temos um canal no YouTube com centenas de vídeos, ensinos, pregações, temos página no Facebook, agora estamos usando essa ferramenta para que o nome do Senhor seja glorificado. É só para quem tem sede. É só para quem tem interesse. Aqui não tem objetivo de ganhar nada. Aqui o objetivo é dar. Porque Jesus Cristo nos ensina. É melhor dar do que receber. Então eu estou gravando esta aula, fazendo uma live online aqui ao vivo no TikTok. Para quem tem sede. Para quem quer aprender. Quem não quer? Infelizmente não é possível jogar. Não posso ficar jogando pérola aos porcos. Mas aqueles que querem, esses vão saciar a sede da alma. Então vamos agora continuar aqui em Hebreus 11, versículo 2. Nós estamos falando aqui o que é crer. É o segundo ciclo do discipulado. Estamos aqui caminhando, fluindo no conhecimento de Jesus Cristo, que só é possível através da fé. Então em Hebreus 11, 2 ele fala assim: porque por ela, quer dizer a fé, os antigos alcançaram testemunho. Se você não conhece ainda a história de Jó, leia lá o primeiro capítulo. Você vai ver nos primeiros versículos do livro de Jó que o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele deu testemunho de Jó. Ele falou: esse aqui é meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, não havia outro semelhante a ele em todo o Oriente. Deus deu testemunho de Jó. Por quê? Por causa de sua fé. Agora em Hebreus aqui ele está falando, por causa da fé, os antigos alcançaram testemunho diante de Deus e diante dos homens. Então nós podemos alcançar testemunho diante de Deus e diante dos homens através da nossa fé. E eu te expliquei aqui, você precisa ter metas, objetivos e esperar com desejo ardente no coração, e esse desejo, essas metas e os objetivos sejam de acordo com os propósitos do reino de Deus, para que a sua fé traga à existência aquilo que não existe. E isso vai gerar testemunho para você diante de Deus e diante dos homens. No versículo 3 ele fala assim, um outro mistério forte e grande, porque pela fé entendemos, olha que interessante, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós entendemos, olha, a fé ela tem o poder de fazer sobrenatural, de trazer cura, ressuscitar mortos, abrir portas, te levar até o céu, te levar até o inferno, ver aqueles que estão presos em cadeias e correntes e ainda conseguir resgatar eles de lá. A fé ela tem poder para fazer coisas que a mente humana não entende e não conhece. Só que tem algo que ele deixa registrado aqui nesse texto de Hebreus 11. Você vê que aqui em Hebreus 11 ele não fala de cura. Ele não fala de ressurreição, ele não fala do paralítico levantando, ele não fala de visões, profecias, mas ele fala de entendimento, pela fé entendemos, ou seja, a nossa fé, ela traz entendimento para as nossas vidas, entendimento de Deus, entendimento das coisas espirituais, sem falar nas coisas naturais. Salomão tinha uma sabedoria incrível para as coisas seculares, para as coisas dessa vida.
A fé, ela traz entendimento. É pela fé que nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e não que o homem evoluiu do macaco, e não que houve uma explosão do nada e as coisas foram criadas. Não, a fé nos dá entendimento. Então tem muita gente aí que quer se portar como doido no meio da igreja. Não, meu querido. A fé que move o sobrenatural, que faz milagres, prodígios e maravilhas. Essa fé, ela nos traz entendimento da palavra de Deus. Entendimento do conhecimento revelado de Jesus Cristo. A fé traz entendimento para a nossa alma. Então, a fé, quando você cresce na fé, quando você começa a ficar fortalecido na fé, quando a sua fé começa a mover as coisas em favor do reino de Deus, você vai começar a ter entendimento das coisas de Deus. A fé produz entendimento. Não, pastor, mas eu sou muito usado, tenho isso e aquilo, mas não tem entendimento de nada. Me desculpa, isso não é fé. A fé, ela traz entendimento. E você vai ver que a fé, ela é um passaporte. Nós vamos chegar ali. Vamos lá. E outro conceito lindo aqui, em Hebreus 11:3, ele fala assim, ó, de maneira que aquilo que se vê, ou seja, esse mundo, tudo que nós vemos, eu e você, nós se vemos, não foi feito do que é aparente. Ou seja, toda a criação de Deus não foi feita de algo que já existia, que nós podemos ver. Não. Deus, ele criou tudo de uma forma maravilhosa. Ele criou tudo primeiro no mundo espiritual. Primeiro ele cria no mundo espiritual para depois se realizar aqui no mundo físico e material. E isso está escrito, ó, isso lá em Provérbios capítulo 8. A Bíblia nos ensina que existia um mundo habitável. O que é esse mundo habitável? Ele é antes da criação da terra. Esse mundo habitável é um mundo espiritual, onde Deus criou o homem, criou os anjos, criou a terra, criou as árvores, criou os animais. Lá ele criou todas as coisas, para depois elas passarem a existir do jeito que nós conhecemos. Está lá, a Bíblia ensina isso. Então, por exemplo, você quer uma vitória na sua vida, primeiro você tem que alcançar essa vitória no mundo espiritual. Tá com uma enfermidade, primeiro você tem que ser curado no mundo espiritual. E muitas das enfermidades são originadas por demônios que são seres espirituais, espíritos de enfermidade. Quando você alcança essa vitória no mundo espiritual, você vai receber ela aqui no mundo físico. É por isso que nós oramos, porque a nossa oração, ela vai num ambiente que não é visto pelos olhos humanos. Nós entramos no mundo espiritual, alcançamos a vitória no mundo espiritual para depois ela se realizar aqui no mundo físico. E é o que ele fala, ó, de maneira que tudo aquilo que se vê, por exemplo, foi curado, você viu a cura, recebeu a cura, não foi feito do que é aparente. Foi feito do invisível, lá no mundo espiritual, que primeiro vem a cura para depois você poder ir receber ela. Hebreus 11:4 diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ó, Abel e Caim ofereceram ofertas a Deus. Ele está chamando aqui a oferta de Caim, que ele levou cereais para Deus, frutos da terra. Abel levou o cordeiro, levou a oferta animal. Caim levou a oferta cereal, que está regulamentada lá em Levítico, nos primeiros capítulos. Então eles foram oferecerem oferta. A oferta de cereal de Caim, Deus chamou de sacrifício também. Então nossas ofertas são sacrifícios. Porém, a oferta de Abel foi um maior sacrifício. Então, ó, a oferta que Abel deu era um sacrifício maior do que o de Caim. E a Bíblia nos ensina em outros textos que quando Caim foi apresentar, o coração dele era segundo o do maligno. Deus olha para o nosso coração para poder receber as nossas ofertas. Como o coração de Abel era puro, a oferta, o sacrifício dele foi maior. Mas aqui nós estamos agora falando de fé e ofertas. A fé nos leva a ofertar a Deus. Por quê? Porque nós queremos agradar a Deus e nós cremos que as nossas ofertas, ela tem poder no mundo espiritual. A nossa oferta tem poder no mundo espiritual. O versículo anterior a gente fala isso, né? Primeiro existe um mundo espiritual e tem que acontecer lá. E a nossa oferta, ela tem voz no mundo espiritual, ela fala alto, ela tem um poder enorme. E ele fala assim, ó, presta atenção, ó.
pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho. As nossas ofertas, quando feitas ali oferta de sacrifício, não esmola para Deus, você dá esmola para Deus. Quando você dá uma oferta de sacrifício que te custe algo, isso vai gerar um testemunho diante de Deus e dos anjos. Olha que coisa maravilhosa. Jó, ele dava ofertas, ele oferecia sacrifício, está lá escrito Jó 1:5. Ele fazia ali sacrifício pelos seus filhos, ofertava, santificava eles, e isso gerou um testemunho de Deus para com Jó. Então, quando nós ofertamos, nós estamos entrando no mundo espiritual e isso gera um testemunho de Deus para conosco. Então, a oferta de Abel alcançou um testemunho de que ele era justo. Então, porque quando eu oferto, eu estou crendo na maior de todas as ofertas, que é o sacrifício de Jesus Cristo, que nos justificou. Então, eu crendo nisso, eu vou e faço igual, eu sou imitador de Cristo, eu me torno justo com Ele, é o que ele está falando aqui. Dando Deus testemunho dos seus dons, ou seja, a oferta, o sacrifício que foi oferecido por Abel, foi tida como um dom, como um presente. Deus recebeu como um presente aquela oferta. Você já imaginou quando você dá um presente para uma pessoa, essa pessoa fica alegre. Agora você está dando presente para Deus e Deus está recebendo o seu presente quando você entrega uma oferta de sacrifício? Ele fica alegre. E por essa oferta, depois de morto, depois que Abel morreu, presta atenção, ela ainda fala. Então as nossas ofertas, ela tem voz no mundo espiritual e ela sai do ambiente do Cronos, do tempo do homem. Ela entra no Kairos, no tempo de Deus, e ela vai falando. Ela pode falar agora, daqui 10, 20, 30 anos. As nossas ofertas, ela tem voz no mundo espiritual. Elas vão nos proporcionar um testemunho diante de Deus e elas vão fazer guerra contra o reino das trevas. Preste atenção nisso. Versículo 5, pela fé, Enoque, a gente está falando dos atributos da fé, que o cristão, aquele que aceitou Jesus, que está ali agora dando seus primeiros passos na fé, ele tem que ter esse entendimento e colocar em prática. Para não ser simplesmente, vamos falar assim, você tem cristão e tem cretino, para não ser um cretino dentro da igreja, mas que ele seja um cristão, a imagem e semelhança de Cristo, andando como Cristo andou, sendo imitador de Cristo. Ele fala assim, ó, pela fé, Enoque, olha que interessante, foi trasladado para não ver a morte e não foi achado. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Veja, nós vimos no versículo anterior que quando nós damos uma oferta de sacrifício, Deus recebe como um dom, como um presente, e isso agrada a Deus. Aqui ele está falando que Enoque, ele agradou a Deus, isso gerou um testemunho. Como será que Enoque agradou a Deus? Dando presente para Deus, andando com Deus, ofertando, oferecendo sacrifícios. Isso alcançou um testemunho. E nós precisamos que Deus dê testemunho da nossa vida. E olha que interessante, ele foi trasladado para não ver a morte. O que é trasladado? É assim, você está andando aqui agora, vivo, respirando, Deus vem, te toma e te leva para o céu, você não morre. Você não morre, Deus te pega e te leva para o céu na hora, e foi isso que aconteceu com Enoque. E isso é um exemplo da igreja, porque a igreja vai ser transladada, ela vai ser arrebatada. E sabe, por isso que eu falei um pouquinho mais antes, a fé, ela é um passaporte, preste atenção nisso. A fé, ela é um passaporte. Passaporte para quê? Passaporte para o céu, para você viver eternamente com Deus. Depois eu vou estar disponibilizando essa aula, essa gravação, no canal do YouTube. Tá aí no link do TikTok, lá no perfil, tem lá. Depois você entra e assiste de novo. Mas preste atenção, a fé, ela é um passaporte para as nossas vidas. Para nós entrarmos no céu. Ó, pela fé, Enoque entrou no céu sem ver a morte. Pela fé, ele foi arrebatado. A igreja só vai ser arrebatada pela fé. É a fé que vai nos levar para o céu, não são boas obras, não é nada mais que você possa fazer. Está escrito aqui, ó, pela fé Enoque foi arrebatado, foi trasladado. Pela fé a igreja vai ser arrebatada. Pela fé o pastor Adriano vai entrar no céu. Pela fé você, Andréia, vai entrar no céu. Pela fé a Luana vai entrar no céu. É pela fé.
Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. É pela fé, está escrito aqui, ó. A fé é o passaporte que vai nos levar para o céu. Tá, e como que eu desenvolvo essa fé? Eu já expliquei nos versículos anteriores. Depois você volta e vê o vídeo. Você tem que ter isso em prática. Porque se você não espera nada, se você não tem objetivos futuros e esses objetivos não estão ligados aos objetivos do reino de Deus, você não vai ter fé. Você não vai ter fé, não vai ter o passaporte carimbado para entrar no céu. Então vamos lá. Versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você não quer deixar Deus alegre? Porque quando Deus está alegre, ó, no versículo 5 de Enoque, quando Deus está alegre, Ele dá testemunho e Ele vai te arrebatar. Ele vai abrir a porta do céu para você. Então eu preciso agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Colocando a minha fé em ação. Não ficando só em convicções, mas colocando a fé em ação. E a Bíblia fala assim, ó, porque a fé, ela nos aproxima de Deus, porque ela nos leva a crer que Ele está vivo e que Ele existe. Então vamos lá, a fé ela abre portas, ela é um passaporte. Enquanto eu estou aqui na terra, a minha fé vai me aproximar de Deus, eu vou ouvir Deus falar, eu vou ter intimidade com Deus. E essa fé vai me fazer ficar mais perto de Deus quando Jesus vier buscar a igreja. Só que para isso eu tenho que crer. Eu tenho que botar em prática. Eu tenho que confessar. E a fé me leva a crer que Deus recompensa a minha fé. Ó, então Deus está falando, meu filho, você tem que ter objetivos. Você tem que esperar, desejar eles de todo o coração. Você tem que buscar, correr atrás desses objetivos, porque a fé ela precisa estar em ação. E se você crer, buscar, confiar e esperar em mim, na minha palavra, nas minhas promessas, eu te recompenso. O nosso Deus é um Deus de recompensas. Recompensa é assim, você faz algo e ganha algo em troca. Então Jesus ele fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta e ora lá no oculto, porque Deus te recompensará no secreto. Tu quer recompensa? Te recompensará publicamente. Você quer recompensa diante dos homens? Você quer recompensa no teu trabalho? Você quer recompensa na sua família? Você quer recompensa no ministério, na igreja? Entra no teu quarto e fecha a porta. Jesus já ensinou, você quer ser recompensado, você quer receber presente, você quer receber honra, você quer ser galardoado, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. Quanto mais tempo você passar em oração, mais recompensa vai vir da parte de Deus, porque Deus vai ver a sua fé em fechar a porta, em orar, em buscar, em passar tempo com Ele, e Ele vai te recompensar. Está escrito aqui, ó, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé para se aproximar, crendo que Ele existe e que Ele é o que recompensa os que o buscam. Muitas vezes você está aí, pastor, já ora há tanto tempo, eu oro para a conversão do meu marido e nada, oro para o meu filho, oro por aquilo, oro que eu preciso de uma casa, blá blá blá, e não recebe nada. Você vai receber quando você buscar a Deus. Quando você buscar a Deus, você vai receber. Ele vai te recompensar. E como que se busca? Lembra? Objetivos, esperança, meta, chamar a existência aquilo que não existe, colocar um desejo ardente no coração. Entenda a fé como se fosse uma mulher grávida, que está gerando uma criança no seu ventre. Tem que gerar, porque a criança, que é a resposta da sua oração, que é o resultado da fé, só vai nascer depois de ser gerada. E se você não gerar com desejo ardente no coração, você não recebe. A fé nos leva a gerar, a chamar à existência aquilo que não existe, que está lá em Romanos capítulo 4. Eu preciso disso. E muitas vezes eu não tenho força para ter fé, para orar, para gerar. Aí lá em Romanos 4:20, Paulo nos ensina através do exemplo de Abraão, que esperou lá décadas para poder ter um filho, já em idade avançada. Ele fala assim, ele não duvidou das promessas de Deus, aquilo que estava no futuro, os objetivos, aquilo que ele esperava, é a fé, ó. Ele não duvidou daquilo que estava no futuro, que ele queria, mas ele foi fortalecido na fé, ó o segredo, dando glória a Deus. Quando você glorifica, dá glória. Quando você entra no seu quarto sozinho, fecha a porta e fica lá, glória a Deus, eu te amo, Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai sendo fortificado na fé. Olha que segredo. Às vezes você está numa luta terrível, está passando por uma prova,
não aguenta mais. Sabe qual é o segredo? Você tem que dar glória a Deus para você fortalecer a sua fé e aquilo que você espera venha acontecer agora, chamar à existência aquilo que não existe. Só que para isso é necessário dar glória a Deus. Tem gente que não consegue, tem gente que só dá glória a Deus dentro da igreja. Tem gente que nem dentro da igreja abre a boca para dar glória a Deus. Não vai receber. Começa a dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor, que a sua fé vai crescer e isso vai trazer aquilo que você espera na sua mão. Vamos lá, então, versículo 7 agora. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ó, fé, você não vê, mas aí existe uma promessa de Deus, ó, vai acontecer algo. E ele crê. Sabe como que é o princípio de você crer? É temer a Deus. Quando você começa a conhecer a palavra, quando você recebe uma profecia, quando você vê algo escrito na palavra, isso tem que gerar temor em você. A Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E aqui nós vemos que o temor a Deus é uma das bases para que a nossa fé entre em ação. Porque ele fala assim, ó, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, acontecer um dilúvio, nunca tinha acontecido dilúvio, ele não sabia aquilo, não sabia de nada. Preste atenção, ele temeu a Deus. Quando ele ouviu a palavra, ele temeu. E é esse o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. A gente tem que entender algo. Preste atenção numa coisa, a gente tem que entender algo. Paulo fala assim, o evangelho de Jesus Cristo, ele nos constrange. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, ela nos constrange, ela vai nos levar a uma mudança. A palavra de Deus vai nos levar a entender que nós somos fracos, somos falhos e que nós precisamos mudar, melhorar e ser aperfeiçoado. E a Bíblia ensina que nós seremos aperfeiçoados até chegar na estatura de varão perfeito, só quando Jesus voltar para buscar a igreja. Então, enquanto eu estiver vivendo nessa terra, eu preciso ser aperfeiçoado e a palavra de Deus vai me constranger para me levar a esse aperfeiçoamento. Se você ouve a palavra de Deus e ela não te constrange, você nunca vai ser aperfeiçoado. Então ele está falando aqui, como que é, o que é esse constrangimento? Quando você ouve a palavra e ela te constrange, isso gera um temor no seu coração. E esse temor vai começar a colocar a fé em prática, vai começar a fazer a fé funcionar na sua vida e você vai começar a ver coisas sobrenaturais. E quando a fé começa a agir através desse temor de Deus, do poder da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, olha o que ele faz. E para a salvação da sua família ele preparou a arca. Você vai começar agora a lutar e a batalhar pela sua família. A fé vai te constranger, vai gerar um temor para você poder ganhar toda a sua família. Ganhou sua família, agora você vai ganhar seus vizinhos, seus colegas de trabalho. A fé gera isso. Tem muitas pessoas que não estão nem aí, só querem poder, só querem fazer demonstração de show. Não, a fé vai gerar um desejo forte no teu coração, através de ouvir a palavra, ser constrangido, gerar temor, para que haja salvação, porque o desejo de Deus é que nenhum homem se perca na face da terra. E por causa disso, quando ele botou em prática a sua fé, ele condena o mundo. Quando você bota em prática a sua fé, você condena o diabo, você condena o reino das trevas e você começa a avançar e expandir o reino, você vai ter conquistas. E isso fez com que ele fosse herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por isso que nós somos feitos justiça de Deus através de Jesus Cristo, por causa que nós colocamos a nossa fé em prática. Versículo 8 de Hebreus 11, que diz assim: Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Vamos voltar lá em Hebreus 1, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Deus fez uma promessa: eu vou te dar uma terra. Eu vou te dar uma terra. Como que Abraão colocou a fé? Ele esperou por aquela terra, ele desejou.
Só que não foi só algo intelectual, eu desejo, eu quero, eu creio. Não, ele foi lá e agiu. Ele saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que ele não conhecia, ele não via. Então a fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Na casa de Abraão, eu espero a terra que Deus me prometeu. E eu nunca vi essa terra, eu não sei nem para onde eu vou, não sei nem qual é a direção. Então isso é a fé. Você não vê, mas você espera e você dá passos em direção àquilo que você não vê, aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece. Mas você vai debaixo de uma palavra, então você caminha de acordo com a palavra, de acordo com a promessa de Deus para a sua vida, e aí você coloca a fé em prática. E olha que interessante, versículo 9: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Porque, Deus, vamos lá, você está enfermo, orou, colocou a fé em prática, fez esses princípios que eu estou ensinando, recebeu a cura. Você vai continuar vivendo como se não tivesse recebido. Você vai continuar buscando, tendo fé, buscando Deus, tendo intimidade, querendo mais e mais e mais. Porque se você se contentar com aquilo, o seu coração vai ficar preso naquilo. E Jesus nos ensina. Ele fala, né? O nosso coração está onde estão as nossas riquezas. Então você recebeu uma bênção de cura, acabou. Tem gente que nem volta mais para a igreja. Não busca mais a Deus. Não, você tem que continuar buscando com o mesmo fervor, com o mesmo desejo de coração, como se não tivesse recebido. É o que ele está falando, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na promessa. Então eu preciso entender que tudo que Deus me dá nessa vida é um presente. Mas não é o foco, não é o objetivo principal. O objetivo principal da nossa fé é essa aqui, Porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, ou seja, ele esperava o céu. Ele esperava a vida eterna com Deus, ele esperava poder voltar ao jardim do Éden. Ele esperava estar ali a vida toda diante de Deus, louvando e adorando e bendizendo o seu nome. A fé de Abraão era motivado no reino de Deus. Papai do céu fez promessas terrenas para ele. Vou te dar uma terra, vou te dar nação mais numerosa que as estrelas do céu. Mas Abraão não colocou a sua esperança nisso. Ele esperava receber. Orava, dava glória a Deus, se fortificava. Mas aqui nós temos registrado que mesmo quando ele recebia aquelas promessas terrenas, o seu coração ardia por um desejo de uma cidade que ainda viria, de uma Jerusalém celestial. O seu coração estava em Deus, e Deus está no céu. Nós precisamos ter fé e buscar de todo o coração o céu. Está aqui o segredo do pai da fé, e nós precisamos colocar isso em prática. O apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Então, se você quer saber o que é crer, crer é não ter vergonha da Bíblia, não é ter vergonha da palavra, do evangelho de Jesus Cristo que constrange, dessa palavra que nos leva a arrependimento, nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo que nós somos falhos e pecadores. Você não pode se envergonhar do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo é o poder para a salvação. Eu não posso me envergonhar, que senão eu perco a salvação. Tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus, têm vergonha de falar de sua fé. Está negando o carimbo no passaporte. A fé, ela elimina a vergonha. A fé nos dá ousadia. A fé nos dá ousadia para falar, para pregoar, para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Ele continua falando aqui em Romanos 1, 16, 17. Porque nele, em Jesus Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Ou seja, ele está falando, a fé tem níveis. E nós vamos alcançar a justiça de Deus conforme nós vamos aumentando em níveis. Nós vamos alcançar as nossas bênçãos, que estão todas já decretadas nas regiões celestiais, conforme o nosso nível de fé vai aumentando. E ele encerra falando assim: o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé não é algo para... estou precisando de uma porta de emprego, vou buscar a Deus, recebi, acabou. Fiz a fezinha, acabou. Não. A fé é para você viver todos os dias, 24 horas por dia, para você respirar fé. Você já acorda crendo e esperando nas promessas de Deus.
Aí durante o dia você vai e busca, faz de tudo para alcançar essas promessas de Deus, chamando ela à existência. Você vai dormir gerando um desejo que essa promessa de Deus vai chegar na sua vida. Isso é fé. E tem um outro ponto interessante aqui, né? A fé nos leva a alguns questionamentos. Por exemplo, eu posso confiar cegamente em Deus? Presta atenção numa coisa. A ciência, ela tenta explicar as coisas naturais através de teorias, de provas, de testes, repetições, de elementos empíricos, através de experiências, observações, repetições, e ela não consegue explicar tudo. Presta atenção, a ciência não consegue explicar tudo. Agora eu te pergunto, você acha que as coisas de Deus sobrenaturais são facilmente explicáveis? Quando um morto, depois de 3 dias de morto, ressuscita, a ciência consegue explicar? Não. A fé consegue explicar? Não. Mas a fé nos leva a crer que isso acontece. Então, se nem a ciência consegue explicar tudo deste mundo natural que nós vivemos, a fé também não veio aqui para explicar. A fé veio para nos dar entendimento que existe um mover sobrenatural de Deus e nós temos que crer nisso. E quanto mais nós cremos, quanto mais a nossa fé aumentar, mais nós vamos ter entendimento das coisas de Deus. A ciência, ela quer primeiro explicar, achar a prova, para depois crer. A fé fala que é o contrário. Primeiro eu creio, para depois eu entender o que acontece. E tem muitas coisas que acontecem, vinda de Deus, que nós só vamos entender, olha lá, quando chegarmos na eternidade. Antes disso vai ser difícil. Então a nossa fé, ela não tem objetivo de responder todas as perguntas cientificamente. A nossa fé tem o objetivo de revelar quem é Jesus Cristo, como Ele nos ama. Então eu posso confiar cegamente em Deus? Deve. Confiar cegamente em Deus, confiar cegamente nas suas promessas. E confiar cegamente não é você ficar parado sem se mover, não. É você dar passos com olhos fechados. Porque Jesus Cristo, Ele vai segurar na sua mão. Outro ponto. Em quem que nós confiamos? Em quem nós temos crido? Nós confiamos em Jesus, o nosso Salvador, porque nós cremos que Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu, inocente, sem pecar, levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas culpas e as nossas enfermidades, e através do seu sangue derramado na cruz, Ele vai nos levar para o céu. Quando eu creio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Se você crer, tiver fé, você vai para o céu. Se não, quem não crê será condenado ao juízo eterno. Então, entenda isso. Jesus, ele não veio para chamar os justos. Ele veio para chamar pecadores. Jesus não veio para chamar os sãos. Ele veio chamar os doentes. Jesus, ele veio para pegar as coisas loucas dessa vida e confundir os sábios. Por isso que tem muitas religiões no mundo, com muitos sábios, né, que há milhares de anos vem disseminando a sua sabedoria e tal, e eles negam a Jesus Cristo. Aí Jesus pega nós, as coisas loucas dessa vida, as coisas pequenas, para confundir os grandes, para confundir os sábios. Porque não é pelo conhecimento mundano, mas é pela sabedoria divina, que só se alcança através do temor, e o temor, ele vai se fundamentando com a fé que nós temos ao ouvir a palavra, e ela nos constrange, provocando mudanças. Então Jesus, ele veio para isso. Então em quem eu tenho crido? Eu creio em Jesus, porque ele veio me salvar, eu pecador, falho, necessitado, pequeno, precisando da ajuda dele. Eu sou doente, ele veio para me curar, ele veio para os doentes, ele veio chamar aqui o pecador ao arrependimento e não o justo. É nisso que eu creio, e é isso que nós temos que levar as pessoas a crer. E por que nós confiamos? Porque a confiança, ela é gerada através da fé. E a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Quando nós damos o primeiro passo em crer em Jesus Cristo, Deus nos dá presentes. E esse presente nos leva a confiar cada vez mais nele. Então nós temos que dar passos de fé na presença do Senhor. Tanto que Jesus fala, né? Eu sou o caminho. Aí Paulo fala assim, andai nele. Só você saber que Jesus é caminho e você não dá passos de fé, isso não te leva para o céu. Você precisa dar passos de fé no caminho Jesus Cristo para que o sobrenatural comece a acontecer na sua vida. Então, nós confiamos, porque isso não vem de nós, isso é um dom de Deus, é um presente e isso confunde a razão humana. E olha que interessante, hein?
Muitos dos servos de Deus, principalmente aqui escritos em Hebreus 11, eles receberam promessa de Deus e não viram essas promessas se cumprirem. E nem por isso eles deixaram de ter fé, de acreditar e de esperar. Sabe qual era o segredo deles? Aquilo que nós lemos de Abraão. Abraão, a esperança maior dele era numa cidade, numa terra que estava por vir, era no céu. O lugar da nossa morada. Quando nossa esperança está fundamentada em Cristo, em Jesus, na sua volta, e entrar nas bodas do Cordeiro, está eternamente com Ele, mesmo que nós recebamos promessa nessa vida e não vemos elas se cumprirem, a nossa fé está fundamentada em algo que é maior, em algo que é sobrenatural, em algo que é eterno. Quando eu coloco a minha fé em coisas que são materiais deste mundo, isso vai me levar à tristeza quando não se cumprir, vai me deixar dodói, chateadinho. Quando eu coloco a minha fé, a minha esperança em coisas eternas, eu estou enraizado em Deus, ok? Então, é isso. Nós precisamos entender também que conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo é através do Espírito Santo. E a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Eu falei fé? Ó. O Espírito Santo vai gerar fé no nosso coração para nós conhecermos a Deus. É um desejo no nosso coração pelo conhecimento revelado e o Espírito Santo vai nos trazer isso. Nós podemos conhecer Deus além do intermédio do Espírito Santo pela razão, através da palavra. Porque quanto mais nós mergulharmos no entendimento, no conhecimento, na meditação da palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai nos trazendo as revelações de Jesus Cristo. Por isso que Jesus fala lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidar de ter nelas a vida eterna, e são as Escrituras, a Bíblia, que testemunha, que nos ensina sobre Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai nos levar a ter um conhecimento além da letra. Isso é maravilhoso. Então, eu quero que você entenda que a nossa fé, ela traz recompensas quando eu procuro colocar ela em prática, e a recompensa maior que a fé pode trazer é o entendimento de Deus. A recompensa maior que a fé nos traz é o conhecimento revelado de Jesus Cristo. E não tem coisa melhor que isso. E eu tenho que tomar cuidado para minha fé não ficar só no intelecto. Eu creio. Não. A fé, ela tem que ser demonstrada com obras, com ações. Porque a fé sem obras é morta. Então lembra? Faz os seus objetivos, suas metas e faz de tudo para colocar elas em práticas, esperando que Deus venha e te ajude, traga e faça de forma sobrenatural na sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Agora nós temos 3 formas de expressar a nossa fé. A primeira é confessar a nossa fé. Nós confessamos a nossa fé. Primeira parte. Então, eu confesso, eu confio e eu conheço. Olha que interessante. A fé, ela vai ser evidenciada na nossa vida quando nós confiamos cegamente e totalmente em Deus. A fé, ela vai ser evidenciada, crescer, mover o sobrenatural na nossa vida quando nós passamos a conhecer a Deus. Lembra? A fé nos dá entendimento. A fé, ela vai mover milagres. Vai trazer aquilo que você espera quando você começa a confessar. E o que é esse confessar? Nós temos vários tipos de confessar. Confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Você pode confessar isso todo dia, toda hora. Você confessa os seus pecados com arrependimento, porque a Bíblia diz que quando você confessa com a sua boca, Ele é fiel e justo para te perdoar. Confessa. Quando você confessa Jesus, você está botando a fé em prática. Quando você confessa seus pecados a Deus, você está botando a fé em prática. A Bíblia fala, confessai uns aos outros os vossos pecados, orai um pelos outros e serei curados. Quando você confessa o seu pecado para o seu irmão, para o seu pastor, ele vai orar por você, você vai receber cura, libertação e você vai estar colocando a fé em prática. E você pode confessar as promessas de Deus para a sua vida, confessar a palavra. Você está passando por uma situação difícil? Confesse, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O Senhor não me falta, o Senhor está comigo. A luta, a dificuldade se levantou, confesse. Jesus Cristo é o meu Senhor e Ele nunca me falta.
O inimigo te rodeou, está querendo te matar, te derrubar. Confesse a palavra de Deus. Fala assim, ó, levanta-te, ó Deus, e sejam dissipados os teus inimigos e fujam diante de ti aquele que te odeia. Pô, mas o inimigo não está me cercando, eu estou falando para Deus expulsar os inimigos que estão se levantando diante de Deus. É porque eu estou com o coração contrito e quebrantado e Deus está comigo. E aqueles que se aproximam para me fazer o mal estão rodeando a Deus. Então levanta-te, ó Deus, e sejam dissipados os teus inimigos, porque aqueles que se levantam contra mim estão se levantando contra Deus. Quando você começa a botar em prática a confissão da palavra, confessando Jesus como seu Senhor, seu Salvador, seu Rei, seu Libertador, o seu amor, o amor da sua vida, eis que eu sou do meu amado e meu amado é meu. Você está botando a fé em prática. Quando você confessa seus pecados para Deus e para o seu irmão, você está botando a fé em prática. Quando você começa a confessar a palavra, confessando as promessas de Deus, Deus te fez uma promessa, confesse. Fale ela com voz audível para o mundo espiritual ouvir, porque é uma promessa de Deus. É igual a criança, né? O pai chega para a criança, eu vou te dar um presente. Mas não vai ser hoje não, vai ser um pouquinho para frente. A criança já sai falando para todo mundo, papai vai me dar presente, papai vai me dar presente. Sabe o que ela está fazendo? Ela está crendo, confiando e confessando uma promessa que o pai fez para um filho. E quando ele faz isso, ele coloca em prática e chama a existência aquilo que ainda não existe. Ela está exercitando a fé para poder receber aquilo que o pai falou que ia dar para ela. E o pai falou para a gente assim, ó, eu dou todo o poder e autoridade a Jesus Cristo, meu filho. O pai falou para o filho. E Jesus Cristo fala, eis que eu vos dou o poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar demônios, falar em novas línguas. O Pai já fez promessas maravilhosas para nós. Agora nós precisamos ser como crianças, assim como diz Jesus, o reino de Deus são das crianças. Quem não for como criança não entrará no reino de Deus. Nós precisamos ser crianças, pegar essas promessas de Deus para a nossa vida e começar a confessar, falar em alta voz para todo mundo ouvir, porque assim nós vamos estar pondo em prática a nossa fé, crendo que o Pai, Deus Todo-Poderoso, é fiel e justo para cumprir a sua palavra, a sua promessa na nossa vida. E assim nós vamos chamar à existência aquilo que não existe. Então o tema da nossa lição hoje é o que é crer. O que é crer? E eu creio agora que deu para entender um pouquinho mais sobre o que é crer, sobre o que é fé. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.